Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai conversar sobre o reino protista. Antes da gente passar o slide, eu quero que vocês observem bem essa primeira capa do nosso slide de reino protista. A gente tem aqui um protozoário ciliado, tá? Ó, dá pra ver os cílios dele. E eu quero que você observe como o corpo dele é super complexo, né? Na verdade, aqui dentro não é uma bolha d'água, nem nada disso. São várias estruturas que mantêm e fazem todos os processos que esse protozoário precisa ter para sobreviver. A gente vai entender isso um pouquinho melhor daqui para frente, beleza? Vamos lá então. Voltamos para aquele nosso slide clássico dos reinos, certo? Então, a gente já conversou sobre o reino Monera e hoje a gente vai conversar sobre o reino protista, tá? Tem uma diferença nesse slide. Na última aula eu acabei esquecendo de adicionar as algas aqui junto aos protozoários no reino protista. Então, se você copiou esse mapa mental no seu caderno, adiciona as algas lá no reino protista, beleza? Então, só pra gente não esquecer e fixar isso direitinho, reino Monera é o reino das bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, tá? O reino protista é o dos protozoários e algas, que nós vamos conhecer hoje. O reino fungi dos fungos, plante das plantas e animalia dos animais, beleza? Seguimos então. Os protistas, né, o nome protos vem do grego e quer dizer primeiro, tá? Isso remete à ancestralidade dos seres protistas, tá? A gente acredita que eles são os ancestrais dos organismos pluricelulares, ou seja, os ancestrais dos animais e das plantas, tá? Vocês sabem o que são seres pluricelulares, certo? Pluri quer dizer vários, né? Muitas células. Nós, seres humanos, e todos os outros animais somos seres pluricelulares. O nosso corpo é feito de várias células, né? E aí a gente acredita que todos os seres pluricelulares vieram dos protistas em algum momento lá na escala evolutiva, beleza? Os protistas, eles podem ser pluri ou unicelulares, tá? Isso não é uma regra aqui. E a maioria dos protistas é de vida livre, então super independentes, nadando por aí, mas alguns vivem em associação com outros seres vivos, beleza? A alimentação pode acontecer de 3 diferentes formas: absorção, ingestão ou fotossíntese, tá? E existem protistas que fazem as 3 formas ao mesmo tempo. Inclusive, a absorção é literalmente ele absorver substâncias que possam alimentá-lo, que estão ali no meio. Então, ele está nadando e aqui em volta dele tem algumas substâncias que são interessantes para a alimentação dele. Ele vai lá e absorve, tá? Junto com a água. A ingestão é literalmente ingerir alguma coisa, comer da forma com que a gente come. Eles não têm boca, mas vocês vão entender como é que isso acontece. Eu vou mostrar um videozinho aí mais pra frente, tá? E fotossíntese, que é o mesmo processo que as plantas fazem, né? Então, é o processo de geração do próprio alimento, diferente da absorção e ingestão, que depende de outra molécula para se alimentar, beleza? Eles têm reprodução sexuada e assexuada, né? Semelhante às bactérias, então eles fazem conjugação, eles fazem bipartição, tá? E a maioria é aquática, mas a gente também encontra eles em ambientes terrestres úmidos. Fechou? Seguimos então. O reino protista é dividido em 2 grandes grupos, né? Como eu falei, os protozoários. E aqui nesse GIF você vê uma ameba super fofa. E as algas, certinho? Vamos lá então. Aqui a gente tem os principais representantes do reino protista, né? Então, os mais famosinhos, digamos assim, as euglenas, que são algas, tá? E aí você vai falar, ué, mas algas não são plantas? A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, as euglenas, elas são super fofinhas. No Japão, eles usam elas para geração de energia em alguns laboratórios. Aqui é um paramécio, que é um protozoário, né? E a ameba, que também é um protozoário.
Então, a gente tem aí os 3 principais representantes do reino protista. Beleza, agora a gente vai falar sobre os protozoários. Então, vocês não podem confundir. Quando a gente diz reino protista, é o nome do reino todo, incluindo protozoários e algas, tá? Os seres do reino protista são divididos em protozoários e algas. E agora a gente vai conhecer os protozoários, tá? Eles são seres com alto grau de complexidade. A gente olha e pensa, pô, é só uma célulazinha, né? Eles devem ser super simples, mas não, eles são bem complexos e dentro do corpo deles, vocês conseguem observar várias estruturas, são como se fossem os órgãos desse protozoário, tá? Mas a gente não chama de órgão, a gente chama de organela, tá? E aí cada organela tem a função de se encarregar de manter algum tipo de função vital desse protozoário. Então, uma vai fazer a locomoção dele, o outro vai fazer a digestão, a excreção. Então, é muito semelhante à complexidade do nosso próprio corpo, né? E aí, como eu falei, eles têm um habitat sempre úmido, né? Sempre próximo da água. Pode ser uma água doce, salobra ou salgada, não tem regra, né? Eles também podem ser encontrados no solo úmido, na matéria orgânica em decomposição, tá? E também no interior de outros protistas, outros animais não, porque eles não são animais, né? Outros protistas, animais ou plantas, tá? Então, eles estão em toda a parte. E aí a gente classifica, separa esses protozoários de acordo com o formato deles e o meio de locomoção deles, tá? Então, eles são seres unicelulares, compostos de uma única célula, são seres heterotróficos, então eles não produzem o próprio alimento, tá? E são seres eucariontes. Lembrando que ser eucarionte significa que o material genético dele, o DNA dele, está dentro de um núcleo. Fechou? Vamos lá. Então, aqui é a divisão que a gente tem dos protozoários, né? Eles são classificados em 4 grupos, de acordo com o formatinho deles, né? A forma de locomoção. E aí a gente começa aqui com os ciliados. Os ciliados são esses que têm esses cílios. Peraí, deixa eu tirar o mouse de cima. Ó, ele tem esses cílios em volta dele, né? Parecem várias perninhas, como se fosse uma centopeia. E esses cílios, eles servem tanto para locomoção quanto para captura de alimento, né? Eles são os mais evoluídos, os mais complexos dos protozoários e se reproduzem por bipartição e por conjugação, fechou? Então, os ciliados, eles são, assim, os tops dos protozoários. Já os flagelados, como o nome já diz, eles têm o flagelo. Vocês conheceram o flagelo quando a gente falou de bactéria, né? Que é esse rabinho aqui assim, né? Esse flagelo, ele serve tanto para locomoção, quanto para captura de alimento e também para recepção de estímulos. Então, é como se ele sentisse através desse flagelo, né? E ele também se reproduz por bipartição e também faz reprodução sexuada. E aí, o terceiro tipo de protozoário são os risópodes, tá? Eles vão se locomover diferente do ciliado e do flagelado, que tem uma estruturazinha, né, perninhas ali. O risópode, ele não tem, ele se locomove através de uma estrutura que a gente chama de pseudópode, que nada mais é do que a expansão do citoplasma dele. O que é citoplasma mesmo, gente? Citoplasma é aquela gelatina que fica dentro da célula. A gente conversou sobre citoplasma quando falamos de bactéria. Então, a célula é preenchida pelo citoplasma, né? E esse citoplasma vai sendo empurrado de um lado para o outro, tá? Fazendo com que essa célula se movimente, beleza? E também, ela também se reproduz por bipartição ou por divisão binária, que é quando você se perde um pedacinho, digamos assim, dessa ameba, que aqui é uma ameba, né? Você perde um pedacinho dela, os 2 pedaços se tornam novas amebas, tá? E os risópodes fazem um processo de alimentação chamado de fagocitose, que é uma alimentação através da ingestão, que vocês vão ver o vídeo no próximo slide. O último tipo de protozoário é o esporozoário, que é
é bem simples, né? Ele não tem estrutura de locomoção e a maioria é parasita. Um exemplo de esporozoário é o que causa a malária, tá? Então agora eu vou colocar para vocês um videozinho que mostra um tipo de risópode se alimentando, tá? Então eu quero que vocês reparem no vídeo a ameba, né, que vai ser o risópode que vai estar se alimentando, e o alimento dela, que vai ser um outro protozoário, que é um paramécio, é um ciliado. Aí você fala, poxa, mas o ciliado dele é mais complexo, mais evoluído. Mesmo assim, o risópode consegue ser mais esperto aí na busca pelo alimento, tá? Então reparem nos dois protozoários do vídeo e, enfim, como é bem bizarro, vocês vão ver. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Super sinistro, né? Eu adoro esse vídeo e acho ele meio assustador, mas tudo bem. Terminamos de falar sobre os protozoários, agora a gente vai falar sobre o segundo elemento aí que compõe o reino protista, que são as algas, né? As algas eram anteriormente, ou seja, no passado, incluídas no reino plant, então a gente achava que elas eram plantas, né? E aí eles perceberam que existem diversas diferenças entre as plantas e as algas, né? Então elas não poderiam ser algas. E aí, fazendo uma análise científica do negócio, eles perceberam que elas eram mais semelhantes aos protozoários do que as plantas em si. Então elas mudaram de reino e foram colocadas no reino protista, beleza? Elas se alimentam através da fotossíntese, né? Por isso que a gente achava que elas eram plantas, exatamente pela presença de clorofila, né? Que é o que ajuda a fazer a fotossíntese. E aí, através dessa fotossíntese, elas consomem o oxigênio que está na água e liberam quase 90% de todo o oxigênio que está presente na nossa atmosfera, tá? Ao contrário do que as pessoas acreditam, né, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo na verdade são as algas, tá? Elas produzem quase todo o oxigênio que a gente usa para sobreviver. E elas são classificadas de acordo com o pigmento que elas apresentam, então a cor delas, né? E a presença ou não de substâncias de reserva. Elas podem ser unicelulares, mas também podem ser pluricelulares, tá? A gente vai ver exemplos dos dois casos, de uma célula ou de várias células, tá? São seres eucariontes, então que têm o material genético protegido por um núcleo, e são autotróficas, que quer dizer que elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Beleza, então, o grupo de algas é dividido em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o grupo das algas verdes, que são as algas que têm a clorofila, né, que é um pigmento verde, e são essas algas que são essenciais para o equilíbrio ecológico e para a nossa sobrevivência, inclusive no planeta Terra, porque são elas que produzem o oxigênio que a gente respira, né?
O segundo grande grupo é o das algas vermelhas, que tem clorofila e um outro pigmento chamado ficobilina, que é um pigmento vermelho, né? Por isso que elas têm essa coloração vermelha. E a gente usa essas algas vermelhas na indústria. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma substância chamada agar, né, na parede celular dessas algas, que serve como espessante, então como um material que engrossa ou que deixa as coisas gelatinosas. Então existe uma gelatina feita das algas vermelhas, totalmente comestível. Enfim, tem muitas aplicações na indústria. Já as algas pardas têm um pigmento chamado de ficoxantina, que tem uma cor castanho amarelada, né, meio levemente marrom, meio bege, e são essas algas que fazem aquela alga do sushi, né? Elas são muito utilizadas na culinária japonesa. Então a gente consegue ver que essas algas verdes são unicelulares, tá vendo? É uma única célula, aqui no nosso exemplo. Já as vermelhas e as pardas, não, são algas pluricelulares, elas são bem maiores. Fechou? Seguimos então para o final da nossa aula. Antes da gente terminar, eu vou colocar um videozinho para vocês mostrando a quantidade de vida que a gente tem em uma gota d'água, tá? A gente nem imagina, mas uma gota d'água tem milhões de seres vivos, principalmente se você pegar essa gota d'água do oceano ou de algum lugar que tenha bastante matéria orgânica, tá? Então eu encerro a nossa aula com esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvidas deixem aí nos comentários, beleza? Até a próxima aula. Em apenas uma gota d'água, podemos observar vários protozoários, algas, e até animais microscópicos. Esses pequenos seres vivos constituem a biodiversidade microscópica. Mesmo fora do alcance dos nossos olhos, essas pequenas criaturas estão constantemente lutando para sobreviver. Uma comunidade de organismos que apresenta, basicamente, as mesmas interações que ocorrem na vida macroscópica.